Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja celebra a conversão de São Paulo. É interessante que na liturgia é a única pessoa que a igreja colocou a sua conversão, a sua mudança de vida. Então, na liturgia, nós comemoramos a conversão de São Paulo e o martírio também de São Paulo. São Paulo, que era um fariseu e um grande fariseu, ele era estudioso das leis do Antigo Testamento, foi formado por Gamaliel. E São Paulo, ele começou a perceber que esse tal Jesus, que os seguidores dele estavam falando, comentando, dizendo que ele havia morrido e depois havia ressuscitado, São Paulo viu que isso era um charlatanismo e viu também que isso poderia causar um grande problema no judaísmo, porque esses seguidores de Jesus, que eram cristãos, na cabeça de São Paulo eles eram uma seita. Então São Paulo se empenhou em perseguir os cristãos. Era uma perseguição assim, de prender mesmo, e se fosse preciso matar, até se mataria. Tanto que nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos a morte de Estevão, que foi um dos primeiros diáconos ali do início da igreja, e no martírio de Santo Estevão, ele estava lá. Ele viu as pessoas atirando pedras. Provavelmente também ele atirou pedras contra Estevão, porque Estevão falava com uma sabedoria muito grande. E aí São Paulo, que é Saulo por enquanto, ele pede permissão para poder perseguir os cristãos. Hoje na liturgia eu recomendo você até ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o 22º, aonde conta a conversão de São Paulo. É Lucas que narra a conversão, ou se não, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 3 até o versículo 16, aonde Paulo ele narra como aconteceu a conversão dele. Uma é São Lucas narrando, a outra é São Paulo testemunhando como aconteceu a conversão dele. Tanto que essas duas leituras, elas são opcionais na liturgia. Pode ser que o sacerdote, no dia de hoje, ele
Pode ser que ele leia Atos 22, do versículo 13 a 16, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o 22. E é nesta perseguição que São Paulo vai, que de repente uma luz aparece na frente dele. É Jesus Cristo, Jesus ressuscitado. Aquele que ele não acreditava, e ele dizia que isso era história de carochinha, era uma tremenda de uma mentira. Jesus aparece para ele. E a primeira pergunta que Jesus faz para ele é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? Veja que agora, nesse diálogo, ele já está modificando. Ele já começa a dizer para Jesus: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. É interessante que Jesus está dizendo que Saulo estava perseguindo ele. E, na verdade, Saulo estava perseguindo os cristãos. Então, perseguir os cristãos é a mesma coisa de perseguir Jesus Cristo. Perseguir a Igreja Católica é perseguir nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ficou ali atordoado diante do que estava acontecendo. Aí Jesus dá uma ordem: agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Eu acabei de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 5 até o versículo 6. Aqui acontece a verdadeira conversão de São Paulo. Eu digo a verdadeira porque se nós quisermos entender o que é conversão, é só nós olharmos para São Paulo. De perseguidor da igreja, de perseguidor dos cristãos, aqui é a Igreja Católica, viu? De perseguidor da igreja, ele se torna agora, ele vai passar a se tornar defensor, e ele luta agora para que as pessoas se voltem para aquele pelo qual ele perseguia. Conversão é isso. Se você for buscar aí nos dicionários, no Google, o que é conversão, conversão significa mudança de rota, mudança de caminho. De repente você está indo para a direita, ou melhor, você está indo na esquerda, aí você muda para a direita. Isso é conversão, mudança de vida. Tanto que depois que São Paulo, aí agora ele vem com o nome de São Paulo, já não usa mais o nome antigo de Saulo, agora é São Paulo. Tanto que São Paulo, quando ele começou agora a pregar o Evangelho, como está falando na primeira leitura, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Os primeiros cristãos não acreditavam. Se você continuar fazendo a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9 seguinte, você vai ver que quando Jesus envia ele para Ananias, para que Ananias possa rezar por ele, Ananias fica como que com medo, mas ele é o perseguidor. Jesus diz: não, pode ficar tranquilo. E Ananias reza e ele recebe o Espírito Santo. Mas nesse processo de conversão aqui diz que São Paulo ficou 3 dias
sem enxergar, porque diante daquela situação de ele ter visto Jesus, naquela claridade ele ficou cego. Aí depois da cegueira ele ficou sem comer e sem beber. A conversão, ela faz isso. A pessoa, ela se reconhece no seu nada. E uma das primeiras coisas que a pessoa faz é se penitenciar. Reconhecendo todo o mal que ele havia feito. Agora ele entra numa atitude de conversão mesmo. Ele precisa mudar os atos dele, a maneira dele. E aí ele começa a fazer penitência. 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. E aí Ananias reza, ele passa a enxergar novamente. Aqui tem um detalhe nos Atos dos Apóstolos que dá a impressão que São Paulo, logo após a conversão dele, ele já começa a pregar o Evangelho. Lá na carta aos Gálatas, ali no capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que ele foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos lá. Olha, ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. Ananias reza por ele. Ele passa a enxergar. Agora ele se retira. Retira para fazer uma avaliação da vida dele também. E ali, eu imagino Paulo lá no deserto da Arábia, revendo a vida dele. Por que eu fiz isso? Imagina ele pensando aquele momento em que Estevão foi morto. Porque para eles, Estevão estava blasfemando, porque Estevão disse que estava vendo Jesus sentado à direita do Pai. Então para eles isso foi uma blasfêmia. Então ele repensou isso. Repensou os conceitos, a vida dele, 3 anos desta forma. Estão vendo o que é um processo de conversão? Quando a pessoa ela vai vivendo, ela repensa. Hoje em dia a pessoa diz que se converteu só porque bebia, agora ele não bebe mais, já está pregando o evangelho, já está... Não, é preciso passar por esse tempo de estudo, de avaliação, de rever os seus pecados, retomar a vida na graça de Deus, para depois sim ir pregar o evangelho. Porque a nossa tendência é passar por um processo de empolgação, depois essa empolgação ela termina, aí volta à vida velha. Quantas pessoas que eu já ouvi aí contando os seus testemunhos e falando e aquela coisa toda que havia mudado de vida, e agora voltou à vida velha. Jesus disse, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu, na minha vida, olha, eu comecei mesmo a seguir nosso Senhor Jesus Cristo em 85. Estamos em 2024, ainda estou nesse processo de conversão. A minha conversão não foi igual a de São Paulo, não. Ele recebeu uma graça grande. E ele mudou realmente de vida, mas ele passou por todo esse processo. Ele se considerava até um aborto, de tanto mal que ele havia feito nessa perseguição aos cristãos. É interessante depois, e você pode ler também na carta aos Gálatas, capítulo 2,
versículo 20. Depois de todo esse tempo de conversão, desse processo de avaliação da vida dele, São Paulo chega o momento que ele vai dizer: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora ele pode dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Estão vendo, meus irmãos, o que é uma conversão? Realmente essa mudança. Ele agora vive só para Cristo, o Cristo que ele ama. Cristo, ou melhor, Paulo ama Cristo de todo o coração, com todo o ser, com toda a alma. Como está lá no livro do Deuteronômio: ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua alma. Ele vive agora para Cristo, ele não pensa mais em outra coisa a não ser em Jesus Cristo. Ele vive para Cristo. O pecado já não habita mais nele. O pecado mortal não habita mais. Estão entendendo, meus irmãos? É uma avaliação que nós precisamos fazer também da nossa vida, meditando a conversão de São Paulo. Porque às vezes nós dizemos que estamos convertidos, mas, olha, a vida errada aí, reinando ainda. Às vezes o mau testemunho que é dado, a pessoa vai lá, prega o evangelho, está lá falando de Deus, tudo, depois, quando desce do palco da vida, dos ambões da vida, está lá bebendo, está xingando, falando mal do outro. E era o pregador que estava lá, gerando escândalo na vida dos outros. A conversão para Cristo é a conversão para Cristo. É viver para nosso Senhor. A sua vida é voltada para nosso Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que entrar agora no mosteiro ou ir para um seminário, não. Mas ali na sua profissão, na sua vocação de pai, de mãe, de esposo, de esposa, no lugar onde você está. É Cristo que vive em mim, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Esse evitar o pecado, não permitir que o mundo, as coisas de Satanás, entre mais na vida. Foi isso que aconteceu na vida de São Paulo. E aí, ele se torna um grande apóstolo. E Paulo se torna apóstolo diferente dos outros apóstolos, porque as condições para que a pessoa se tornasse um apóstolo, ele tinha que ter vivido com Jesus, comido com Jesus, teria que ter visto os milagres de nosso Senhor, escolhido ali diretamente. São Paulo foi totalmente o contrário. Lembremos que Matias, que substituiu Judas na escolha, essas coisas foram colocadas. E aí, meus irmãos, Paulo não viveu com Jesus, ele não viu Jesus morto. Ele não viu Jesus morto. Os outros viram. Eles não viram Jesus após a ressurreição, quando Jesus disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Paulo não viu. Mas a condição
de conversão de São Paulo foi tão grande, que ele foi elevado à condição de apóstolo sem ter vivido todas essas experiências. E aí ele se torna a coluna, uma das colunas da igreja, porque a primeira é Pedro, a segunda é Paulo. E se torna o apóstolo dos gentios. Porque Paulo foi percebendo na medida que a pregação ia acontecendo, porque primeiramente quem se convertia eram os judeus que iam se tornando cristãos, aí depois os pagãos também. Aí Paulo foi percebendo que os judeus tinham um pouco mais de dificuldade de entender as coisas. Ele percebeu que já os gentios, né, os pagãos, tinham mais facilidade de abertura. Então ele disse: Pedro, cuida aí dos judeus, cuida dos convertidos, porque agora eu vou partir para os gentios. E aí que vai surgindo as cartas de São Paulo, a carta aos Coríntios, a carta aos Filipenses, aos Romanos e assim por diante. Até que na medida que ele vai pregando o evangelho, ele vai anunciando, ele percebe também que estava chegando a hora dele ser oferecido em sacrifício. Como ele diz lá escrevendo para Timóteo: combati o bom combate. E ele é decapitado em Roma, na perseguição ali do imperador. Ele dá a vida e vai ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Viveu para Cristo. Viveu somente para Ele. Peçamos, meus irmãos, hoje a graça de nós vivermos para Cristo e desejarmos ir. Porque São Paulo também, ele tinha esse desejo de ir para o céu. Mas ele colocou a opção: se Jesus ainda quisesse que ele continuasse pregando o evangelho, ele ia continuar. Mas ele queria ir para o céu. Ele queria viver como hoje ele vive no céu, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda a graça da conversão. Você realmente é uma pessoa convertida? Peça a Deus a graça de ser fiel a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.